Bom, joia, pessoal, tá aí, né? Já apareceu para vocês. Então, hoje a gente vai falar a respeito, né, das principais características virais, né? E também a respeito do coronavírus, tá? Então, gente, aqui eu coloquei diferentes tipos virais, né? E os vírus são seres ali unicelulares, né? Que podem são organismos, na verdade, que infectam células, né? E que utilizam essas células do hospedeiro para se proliferarem, para se multiplicarem, tá? Então, a gente tem diferentes morfologias virais, aqui que é um bacteriófago, por exemplo, né? A gente tem vírus que possuem cápsulas, vírus que não possuem cápsulas, né? E essa questão do vírus, né? A gente fala que os vírus não são considerados organismos vivos, né? Porque ele usa a maquinária da célula, ele precisa de usar as organelas, né? O metabolismo celular para produzir as suas estruturas, tá? E para conseguir se multiplicar, para conseguir se desenvolver, tá? Então, a definição aí de vírus, né? São agentes acelulares, né? Que fora da célula hospedeira é inerte. O que seria inerte, pessoal? Não faz nada, não tem metabolismo próprio, tá? Mas aí dentro da célula hospedeira ela vai se tornar ativo, tá? O que vocês vão saber que esse vírus ele pode fazer? Ele usa, né, principalmente o ribossomo, que é a organela de síntese proteica, tá? Para produzir as estruturas virais, para produzir o capsídeo, para produzir a membrana lipoproteica, tá? Então, né, fora da célula aí não tem metabolismo nenhum. As características, gente, possuem envoltório proteico, tá? Todo vírus vai possuir esse envoltório proteico. Tem alguns vírus que são mais elaborados que o outro, tá? Que possui uma segunda membrana, que ela é denominada de capsídeo, tá? Mas inicialmente todos terão esse envoltório aí proteico, tá? Bom, gente, e aí ele pode ser revestido, tá? Esse envoltório proteico por envoltório lipídico ali, tá? Podem ser de RNA ou DNA, tá? E são esses parasitas intracelulares obrigatórios, que usam principalmente o ribossomo para se desenvolver, para proliferar, tá? Então, aqui, gente, as características, os tamanhos dos vírus, né? A gente tem vírus, né, de diferentes tamanhos, mas olha só, comparando um vírus, né, com uma célula hospedeira, por exemplo, né? Então, aqui é uma bactéria, a E. coli, uma hemácia, né? Então, os vírus, olha, são bem menorzinhos do que a célula hospedeira, tá? Das possíveis células hospedeiras. Então, isso faz, né, com que ele consiga infectar, multiplicar, proliferar dentro, usar essa célula como hospedeira e multiplicar dentro dessa célula, tá? Então, gente, aqui na estrutura dos vírus, né, quando a gente fala vírion, é a partícula viral completa, tá? Aí a gente está falando do ácido nucleico, né? O material genético mais o capsídeo, tá? Então, por exemplo, tem o material genético lá dentro e essa estrutura toda aqui é o capsídeo. Então, isso é um vírion, tá? O ácido nucleico lá dentro mais o capsídeo, o vírion, tá? Esses aqui são vírus não envelopados, tá? E aí, quando a gente tem, além do capsídeo, um envelope, né, lipoproteico, a gente teria ali a presença dos vírus envelopados. Os vírus, gente, eles podem, então, infectar diferentes tipos de células, né? Quais são os hospedeiros dos vírus ali, né? Então, a gente tem vírus que infectam células animais, vírus que infectam células vegetais, bactérias, fungos, protozoários,
né? Então, todos os organismos, todos os reinos possíveis, né, ali podem ter alguma infecção pelos vírus, tá? E aí, pessoal, eu vou dar ênfase agora no vírus do corona. E depois a gente vai estudar o vírus HIV e a replicação viral, tá? Deixa eu ver aqui. Todo mundo vendo aí? Bom, gente, então vamos falar aí, né, dos aspectos patológicos do coronavírus, tá? Gente, o corona, né, tá aí, infelizmente, a gente tá tendo que lidar com esse vírus agora, né? Ele começou no ano passado, né, em dezembro, né? E os casos ali de corona que a gente teve foi casos que se iniciaram como uma pneumonia viral, tá? Então, a maioria das pessoas que adquirem o coronavírus adquire esse aspecto de pneumonia, tá? Então, foi lá em Wuhan, lá na China, tá? E os primeiros casos foram relacionados ao mercado de peixes, a pessoas que frequentavam um mercado de peixes, tá? Lá na província de Hubei. Né? Então, qual que é a característica desse vírus, gente? Ele é um vírus, né, de RNA, um vírus envelopado, e é um vírus que se prolifera rapidamente, tá? Ele é da família do SARS-CoV vírus, tá? A gente já teve esse vírus antes, e ele tem essa característica, né, de se proliferar, de ser transmitido muito mais rapidamente. A taxa de transmissão dele é maior, às vezes, do que uma influenza comum, tá? Então, gente, por causa dessa característica, desse grande potencial de proliferação, né? Quando chegou fevereiro desse ano, a gente já estava tendo aí uma pandemia, tá? Já estava presente em 46 países, né? Então, assim, o nome do vírus é SARS-CoV, tá? SARS-CoV-2, porque é uma modificação aí do vírus anterior, da família que a gente já teve, tá? E o que significa essa sigla SARS-CoV, né? É do inglês, que é coronavírus 2, quando a gente lê em inglês, a gente vai de trás para frente, tá? Então, coronavírus 2, síndrome respiratória aguda severa, tá? Então, isso é o nome aí do vírus, tá? E a doença é Covid-19, tá? O que é isso? Doença do coronavírus 2019, tá? Todo mundo faz relato ali ao coronavírus, fala, né, o nome da doença ali como se fosse o nome do vírus, tá? Mas a doença é o coronavírus, que é o Covid, né, de 2019, e o nome do vírus é o SARS-CoV-2, tá? Bom, gente, então esses dados epidemiológicos no Brasil, né, sempre atualiza, mas a gente já está tendo ali agora cerca de 4 mil óbitos, né, no Brasil, e as regiões aqui que, né, são mais acometidas, né, aqui, ó, no amarelinho, a gente tem a região sudeste, né, então principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, né, BH também está começando a ter muitos casos ali, né, ficando em estado mais preocupante, e, né, temos também o estado, o Nordeste aqui, ó, que está muito preocupante atualmente, né. Então, gente, como que se inicia essa doença ali, o diagnóstico clínico? Então, o corona, né, gente, o SARS-CoV, ele vai se iniciar como uma síndrome gripal, tá? E aí, geralmente, os indivíduos que estão com esse quadro clínico, eles vão apresentar febre, tosse, tá? Dificuldade de respirar, né? Caracterizando essa síndrome inicial ali da infecção, tá?
Os sintomas, né? Então, assim, mais especificamente, a febre nesses pacientes, ele pode estar mais ou menos acima de 37,8, tá? E é uma característica muito marcante, porque a grande maioria dos pacientes apresentam febre, tá? Mais de 83%, tá? A tosse está presente, a dispneia. Dispneia é o quê? É um desconforto respiratório, tá? É uma dificuldade de respirar, tá? Isso porque vocês vão ver que o vírus promove lesões, né, no epitélio, no parênquima pulmonar. Então, por isso, o paciente já logo no início da infecção, ele apresenta esse quadro aí de dispneia, tá? O que é a mialgia? Dor, né, no corpo e fadiga, tá? Então, além disso, sintomas respiratórios, né, superiores, na coriza, por exemplo, né? E também, né, até falou esses dias agora, falou no jornal, esses sintomas gastrointestinais são importantes, né? Principalmente aí a diarreia, tá? Então, gente, como que a gente vai fazer o diagnóstico laboratorial, né? Fazer o diagnóstico do vírus, tá? Do SARS-CoV-2 ali, o padrão ouro, o que seria o padrão ouro? O melhor teste, tá? Para a gente conseguir identificar uma doença, tá? Então, o teste padrão ouro no coronavírus é esse RT-PCR, tá? Vocês já estudaram comigo lá no Tópicos 2, né? O que é o PCR? É a técnica que a gente utiliza para fazer a amplificação do material genético, tá? No caso do vírus corona, ele tem como material genético o RNA, tá? Então, o vírus ele vai replicar esse RNA, tá? Que é colhido ali no sangue do indivíduo, né? Então, colhe-se o sangue e amplifica o RNA, tá? Caso ele esteja presente ali, ele vai ser detectado em números né, exponenciais. Então, é um teste bem sensível, tá? Que é o mais, né, assim, padrão ouro que a gente fala, que é o mais indicado, é o que menos apresenta possibilidade de erros ali no diagnóstico, tá? E aí a gente também tem o teste sorológico, tá? O sorológico a gente vai detectar anticorpos IgG e anticorpos IgM, tá? Esse teste é feito por ELISA, né? E também por imunocromatografia, tá? Foi até ali, né, teminha da provinha do pessoal que fez tópicos 2, né? Então, gente, a imunocromatografia, ela é muito vantajosa, né? Principalmente nesse momento agora do Covid, que a gente precisa de ter esse diagnóstico muito rápido, né? Vocês viram lá, a gente estudou para fazer o teste de ELISA, quantas etapas são, né? A gente precisa de um laboratório muito elaborado, gente para fazer, máquinas para ler esse teste, né? Então, assim, o ideal realmente é triar através da imunocromatografia, que é um teste que fornece resultados rapidamente para a gente, né? Um outro teste que também pode ser utilizado, gente, para fazer esse diagnóstico é a radiografia de tórax, tá? Ou então a tomografia computadorizada de tórax, tá? Nesses exames, né, a gente mostra que o paciente ele começa a ter essas opacidades, que a gente chama opacidade em vidro fosco, tá? Por causa da lesão mesmo que o vírus promove no organismo do paciente, tá? Então, o que os trabalhos sugerem? Que esses exames, principalmente a tomografia computadorizada, possa ser realizada de forma mais recente, tá? Porque mesmo que o paciente não apresente sintomas iniciais, né, ele já pode estar apresentando essas lesões no pulmão que podem ser detectadas através da tomografia computadorizada. Bom, gente, então, né, a evolução aí laboratorial desse coronavírus, tá? Então, quando a gente faz o exame no paciente,
a gente pode analisar esse dímero D, tá? O que é o dímero D? É um marcador laboratorial que está relacionado com lesão endotelial, tá? É uma lesão ali na parede dos vasos que estão irrigando os alvéolos pulmonares, tá? E aí, gente, quando a gente tem essa lesão, a gente tem produtos de degradação, né? Principalmente aqui, se a gente tem produtos de degradação da trombina, e esse produto ele é denominado dímero D, tá? Então, quando tem lesão, o dímero D aumenta, né? Então, essa linha aqui vermelhinha, né? A gente pode perceber nos pacientes graves, tá? Aqui nos pacientes que não sobreviveram, né? Eles apresentam esse perfil aqui, ó, de elevação do dímero D, tá? Esse aumento, ele ocorre principalmente a partir do 7º dia após o início da doença, tá? Então, a gente pode comparar os pacientes que teve a forma evolutiva da doença mais branda, né? O dímero D fica bem baixinho, né? Então, significa que tem menos lesões, né? Menos lesões nos capilares, tá? E aqui a gente tem esse processo de lesão aumentando ali nos pacientes mais graves que não sobreviveram, tá? Então, no exame de sangue também, a gente vai ver o que? Além desse aumento desse marcador de lesão, a gente tem diminuição de linfócitos, tá? Linfócitos, gente, são células ali da resposta imune, né, que participam da resposta imune que a gente chama de resposta imune adaptativa, né? A gente tem linfócitos responsáveis pela produção de anticorpos, né, que é uma resposta imune humoral, e temos também linfócitos responsáveis ali pela comunicação celular, né, pela atividade de células, que é uma resposta imune celular, tá? Então, o paciente que tem essa baixa de linfócitos, né, pode ter comprometimento, tá, na atividade de resposta imune celular e também na comprometimento na produção de anticorpos específicos ali para lidar com essa infecção, tá? É importante a gente verificar, né, essa queda do número de linfócitos, ó, ocorre também nos pacientes que são graves, nesse vermelhinho aqui, né, que evoluem para a forma grave. E aí essa queda, principalmente aqui, ela começa a acontecer junto com quando a gente tem ali a elevação do marcador de processo de lesão pulmonar, tá? Todo mundo acompanhando aí, pessoal? Sim. Gente, outra questão, né, que aparece ali nos pacientes são os leucócitos, tá? O que é um leucócito, gente? É o número de células brancas, tá? Então, como é que tá a contagem de leucócitos totais nesse paciente, tá? A gente está vendo um processo inflamatório acontecendo, tá? O número de glóbulos brancos, ele aumenta principalmente a partir do 7º dia após o início da doença, tá? Então, aqui na linha, que é a linha azul, a gente não vê esse aumento, tá? Que são os pacientes que tiveram ali a forma evolutiva mais benigna da doença, né? Que teve um curso melhor da doença. E nos pacientes que evoluíram para a forma grave, ó, pacientes que não sobreviveram, também tiveram esse aumento de leucócitos aqui, ó, pico a partir do 7º dia, né? Então, caracterizando, gente, a participação dessas células em um processo inflamatório, tá? E aí, gente, qual célula que seria uma das principais responsáveis ali nesse processo inflamatório, nessa lesão do pulmão, né? Então, quando os autores investigaram isso, né, os pesquisadores no Corona investigaram, eles verificaram que os neutrófilos, tá? Dentre essas células que estão aumentadas ali, estão mais evidentes nos pacientes que morreram, tá? Também a partir do 7º dia de infecção.
tá? E ali, ó, nos pacientes que sobreviveram, esses neutrófilos ficavam muito abaixo ali da linha basal, tá? Então, gente, o que é essa lesão? Por que o vírus promove essa lesão nos alvéolos, essas lesões pulmonares, tá? Então, a lesão causada pelo vírus, né, pelo SARS-CoV-2, gera ali, né, uma lesão que a gente chama de síndrome do desconforto respiratório agudo, tá? Que é SDRA, tá? Então, o vírus promove essa síndrome, promove esse aspecto devido a uma lesão nos alvéolos, tá? Eles promovem uma lesão no alvéolo alveolar, nos vasos que circulam ali os alvéolos, tá? Isso vai gerar edema, tá? Pulmonar, dificuldade de respirar, dificuldade de oxigenação pulmonar, né? Então, levando esses danos, fibrose pulmonar, tá? Então, inicialmente, o que acontece? Essa lesão que ocorre na parede ali dos alvéolos, tá? Acontece principalmente, né, devido ali à presença de citocinas, devido ao edema causado pela presença do vírus, tá? E aí, a partir do momento que ocorre essa lesão, vai ocorrer a liberação de citocinas pró-inflamatórias, tá? Principalmente por macrófagos, que a gente chama de macrófagos residuais, que estão lá dentro dos alvéolos pulmonares, tá? Eles produzem interleucina 1, interleucina 6 e L8. Então, os macrófagos que ficam ali dentro secretam essas substâncias, tá? Devido à lesão na parede do alvéolo, tá? Então, essas substâncias aqui que foram secretadas pelo macrófago vão recrutar, né? O que é recrutar? Vai chamar os neutrófilos, que são aquelas células que eu mostrei que participam da resposta imunológica, chama os neutrófilos para os pulmões, tá? Eles vão marginalizar ali nos vasos que estão rodeando os alvéolos pulmonares, depois eles migram lá para o interior do pulmão, tá? Para os alvéolos. E aí, gente, chegando lá dentro do alvéolo, esses neutrófilos, eles geram um processo inflamatório muito grande, tá? Porque eles produzem ali proteases, né? Que são proteínas que vão degradar ainda mais o epitélio pulmonar, tá? Né, a gente vai ter mais lesão acontecendo. Tanto, né, esse processo inflamatório no endotélio capilar e no endotélio alveolar, tá? Então, aqui eu estou mostrando para vocês o que acontece. Esse dano no endotélio capilar, né, vai fazer o quê? Permitir, né? Então, tá aqui o capilar de azul, né? Então, a presença do vírus vai gerar danos aqui nesses endotélios, né? Na parede ali do capilar pulmonar, desses capilares que estão irrigando os alvéolos pulmonares, tá? Então, esse dano vai permitir que as proteínas presentes ali, né, no sangue, no interior do capilar, escapem, né, para o espaço que a gente chama de espaço intersticial, tá? Então, a gente vai ter essa perda de proteínas. Eu estou ilustrando aqui as bolinhas, seriam as proteínas ali dentro do vaso sanguíneo. Então, aqui onde não tem lesão, na figura A, e aqui na figura B, onde a gente consegue verificar essas lesões, tá? A partir do momento que tem a lesão, as proteínas vão saindo, né? Tá vendo esse lado aqui na figura B? Tem muito mais bolinhas, muito mais proteínas do que aqui na figura A, tá? Então, as proteínas vão saindo. O que acontece, gente? Porque saiu a proteína, né? Estava lá dentro do vaso sanguíneo, a gente vai ter a perda do gradiente oncótico. O que é isso? A osmolaridade aqui vai ser alterada, né? Entre o interior do vaso e o interstício, tá? Então, o que vai acontecer? A região ali fora do vaso sanguíneo, ela começa a ficar mais concentrada de proteínas, solutos,
né? Então, a água que está aqui dentro, né, do vaso sanguíneo, ela vai começar a migrar para fora, né? Por causa da osmolaridade, a osmose, né? Na osmose, a água ela vai passar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, tá? Então, a gente vai tendo água saindo, tá? E logo aqui, ó, pertinho, né, no interstício, a gente já tem a parede do alvéolo, né? O que a gente vai perceber? Que essa água, esse edema presente aqui, vai gerar as lesões na parede do alvéolo, tá? E aí, esse líquido todo que está derramado aqui, né, vai sobrecarregar o sistema linfático, ele não vai dar conta de drenar esse líquido, tá? E ele vai acabar sendo infiltrado ali todo no pulmão do indivíduo, tá? Bom, gente, importante também é que esse líquido que é derramado, né, ele é cheio também de sangue, né? Ele é cheio de proteínas, ele é cheio de detritos, resíduos de células, células que estão em necrose, tá? Então é tudo, todos os elementos ali que são necessários, né, e que fazem com que ocorra um processo inflamatório, né? Essas células em necrose, vocês já estudaram que está muito associado às questões da inflamação, tá? Então, todo esse edema vai lesar, que ó, tá pontilhado aqui na parede do alvéolo, né? Simulando uma lesão na parede, tá? Aqui estava íntegro, ó. Depois o edema vai, né, aumentando até promover o quê? Uma lesão na parede do alvéolo, tá? E aí, gente, a gente percebe que essa lesão aqui, pelo edema, ela atinge principalmente as células que compõem essa parede, né? A gente tem os pneumócitos, né? São pneumócitos, a gente tem pneumócitos tipo 1, pneumócitos do tipo 2, tá? E aqui é muito importante a lesão ocorrendo nos pneumócitos do tipo 2, porque os pneumócitos são as células que produzem a substância surfactante, né? Que promovem essa abertura dos alvéolos, que mantém os alvéolos pulmonares abertos, tá? Então, quando a gente tem a perda dos pneumócitos tipo 2, a gente também vai ter a perda da substância surfactante, tá? Além disso, todo esse edema presente aqui no alvéolo pulmonar, ele impede a ação, tá, da substância surfactante que já foi produzida ali na parede dos alvéolos, tá? Bom, pessoal, então qual que seriam os estágios ali patológicos, né? O desenvolvimento da doença. Então, a gente tem o estágio exudativo, o estágio proliferativo e o estágio fibrótico ali, né? Da síndrome. Então, esse primeiro aqui, que eu estou mostrando para vocês, é o estágio exudativo inicial, tá? A gente já viu os cortes histológicos, né? A gente está começando a ficar familiarizado do que é um corte histológico, né? Então, aqui, pessoal, é o corte histológico, né? Do pulmão, onde a gente pode ver os alvéolos pulmonares, tá? Então, o que a gente está percebendo aqui nesse corte histológico? Olha, a perda da arquitetura dos alvéolos, ó, aquelas bolinhas todas fechadinhas, né? A gente não tem essa estrutura em vários locais, aqui onde eu estou apontando com a seta, aqui, né? A gente já perdeu a parede desse alvéolo, a gente já tem uma desconstrução desse tecido, né? O que a gente consegue verificar? Além disso, nesse estágio exudativo, tá? Esse estágio vai correr ali até os 10 dias, né? Primeiros dias, de 7 a 10 dias, tá? Então, o que a gente pode perceber, né? Edema, tá? Tanto que na parede, ó, por causa de células de resposta inflamatória, a gente tem neutrófilos, eosinófilos presentes aqui na parede dos alvéolos, né? Relembrando aqui, quando a gente tem um processo inflamatório, as células de defesa saem dos vasos sanguíneos e migram ali para aquele local,
né? Então, a gente tem esse edema na parede. E a gente pode ver aqui dentro, ó, do alvéolo, ele teria que estar todo limpinho, né? Aí a gente está vendo que o alvéolo está preenchido aqui por uma substância, tá? Então, também a gente tem um edema interalveolar, tá? Intraalveolar. Além disso, gente, desse processo inflamatório todo aqui, essa membraninha que está em rosa aqui, ó, tá? Ela é denominada membrana hialina, tá? E aí, o que é essa membrana? Essa membrana hialina, gente, é formada por causa desse produto que foi extravasado ali do vaso sanguíneo, que foi liberado do vaso sanguíneo, tá? Então, todo aquele conteúdo líquido que promoveu aquele edema, tá? Restos de células, restos de proteínas ali, tá? Então, toda aquela substância que saiu, né, do capilar, sanguíneo, ela vai se coagular, se solidificar, né, formando essa membrana, que a gente chama de membrana hialina, que está aqui na ponta dessa seta vermelhinha, tá? Então, em várias regiões do corpo histológico, a gente consegue visualizar essa membrana hialina, né? Então, se a gente está vendo a presença da membrana hialina, a gente sabe que teve lesão e que esse produto de extravasamento já está começando ali a se condensar, a se coagular, tá? Então, além disso, a gente tem o dano nas células que compõem aqui, ó, os alvéolos pulmonares, tá? Então, as principais células que compõem o alvéolo pulmonar, em número maior ali, a gente tem o pneumócito do tipo 1, tá? Então, ela compõe essa paredezinha do alvéolo, tá? E a gente tem os pneumócitos do tipo 2, né? Então, como eu falei, os pneumócitos do tipo 2, eles podem, né, produzir essas substâncias surfactantes, mas tem uma característica importante dessas células, dos pneumócitos do tipo 2, que elas podem se diferenciar em pneumócitos do tipo 1, tá? E fazer parte ali do processo de reparo de tecido, né? Do reparo tecidual, quando ocorre alguma lesão alveolar, tá? Então, nesse momento que a gente fala, né, nesse estágio, no estágio exudativo, a gente tem a hiperplasia. O que é isso? A proliferação, né, das células dos pneumócitos do tipo 2, né? Então, provavelmente, essas células ali estão tentando restabelecer, se diferenciar em pneumócitos do tipo 1 para fazer ali a recuperação desse epitélio, tá? O segundo estágio, gente, é o fibroproliferativo, tá? Alguns pacientes aí nesse estágio, eles já estão em processo de melhora, tá? Então, o que a gente vê? A resolução do edema, tá? Então, aqui dentro dos alvéolos, ó, a gente não tem mais aquelas substâncias que caracterizam o edema pulmonar. Tá? Então, nessa fase, no paciente que está tendo um curso mais benigno da infecção, um curso né, mais brando, já está evoluindo para a resolução do edema, tá? Mais ou menos a partir do 10º dia após o início da doença, tá? Então, nesse momento, a gente ainda continua a proliferação de células que a gente chama de pneumócitos do tipo 2, tá? Aquelas células importantes para a recuperação do tecido, tá? Ela está aqui na pontinha dessa setinha tracejada, essa célula mais arredondadinha é o pneumócito do tipo 2, tá? Então, eles continuam, tá vendo aqui, ó? Aqui a gente consegue ver bastante pneumócito tipo 2 proliferando aqui, né? Para fazer a recuperação desse alvéolo pulmonar, tá? Então, a gente tem miofibroblastos, deposição de colágeno, tá? Todos os elementos que estão fazendo parte ali desse processo de reparo dos alvéolos, processo de reparo tecidual. E aí, gente, o estágio fibrótico, tá? Agora que eu estou mostrando para vocês. Nesse estágio fibrótico, gente, só os pacientes que têm a forma grave da doença
chega nesse ponto, tá? São aqueles pacientes que não conseguem se recuperar ali a partir do 10º dia, e aí ele vai evoluir para o estado fibrótico, tá? O que vocês conseguem perceber nesse estado fibrótico? É a obliteração da arquitetura pulmonar, né? Se vocês olham aqui esse corte histológico, a gente não consegue nem verificar mais onde está o alvéolo, né? A luz do alvéolo, tá? Então, o que aconteceu? Está todo colabado, né? A gente tem muita membrana hialina aqui ainda nesse paciente, né? Então, produto do edema, né? E o espessamento que a gente teve aqui, ó, do interstício, né? Da parede dos alvéolos pulmonares, né? Esse espessamento aqui, principalmente por causa da proliferação das células que estão tentando ali fazer o reparo desse alvéolo, né? A reconstituição desse alvéolo. Então, a gente tem fibroblastos, miofibroblastos, né? Sendo proliferando ali nesses espaços, as membranas, tá? Então, isso, gente, essa proliferação, esse processo de edema, a membrana hialina, a lesão nos pneumócitos tipo 2, né? Fazem com que a gente perca a luz alveolar e, nesse momento, a gente vai ter baixíssima saturação de oxigênio e uma dificuldade, né, de expansão desse parênquima pulmonar, né? O pulmão fica totalmente enrijecido devido a esse processo de fibrose que está acontecendo aqui. E aí o paciente está nesse momento, né, nesse estágio, no quadro grave, né? Nesse momento, provavelmente aqui, ó, ele vai precisar de oxigenação, vai precisar de intubação, porque já está tendo um colapso total na arquitetura dos alvéolos pulmonares. Bom, e aí, né, a gente tem a fase de resolução, a fase de reparo, né, para os pacientes que têm um quadro mais benigno, tá? Então, nesses pacientes, né, que ali em torno de 10, 15 dias já estão se recuperando, né, a concentração de oxigênio nos pulmões já vai melhorando, né? A gente fala que é a diminuição da hipoxemia, né? Quando a gente vai medir a saturação de oxigênio lá no dedinho do indivíduo, a gente está vendo que a hipoxemia já está sendo reduzida, tá? O infiltrado pulmonar já está diminuindo, né? Então, aquele edema todo, aquele número de eosinófilos presentes, o número de neutrófilos já está voltando aos, né, números habituais, tá? Dependendo, gente, do grau de evolução, quanto mais o paciente se aproximou desse estado fibrótico, tá? O paciente vai demorar mais para se recuperar dessas lesões, tá? Porque são lesões pulmonares que acontecem ali no indivíduo, né? É por causa dessa fibrose que pode acontecer de forma muito intensa, o paciente pode voltar ali, tá? Demorar mais de 6 meses para recuperar dessa lesão pulmonar inicial que ocorreu devido à proliferação e o processo inflamatório. Então, nesse gráfico aqui, eu estou resumindo esses estágios para vocês, tá? Então, aqui, ó, são os dias da doença, tá? Não necessariamente após a infecção. São os dias depois do início da doença, que a gente chama de síndrome, né? Da dificuldade, do desconforto respiratório agudo severo, tá? Então, quando o paciente começa a manifestar essa síndrome, né? Qual que seria ali os estágios, né? Então, o pico do edema nesse paciente, olha, ocorre muito rápido, né, pessoal? Em torno do primeiro, segundo dia, o pulmão já está ali cheio de edema, tá? Então, é bem rápido quando o paciente entra nessa fase, tá? E aí, em torno do 5º dia, a gente vai ver o pico da formação da membrana hialina, né? Lembrando que a membrana hialina é aquela membrana que se forma no pulmão devido ao exudato, ao extravasamento de sangue, ao edema, ao acúmulo de proteínas, acúmulo de células mortas, tá? Então, a gente tem esse pico de formação dessa membrana por volta dos
do 7º dia após a doença, tá? O início aí da doença. Bom, gente, os pacientes que, né, evoluem para a forma mais branda, tá? Em torno do 10º dia, o que vocês estão percebendo? Ó, a membrana hialina já vai caindo, o edema já se resolveu ali por volta do 3º dia, tá? Entretanto, né, os pacientes que ficam ali na forma grave da doença continuam evoluindo, né, mesmo a partir do 10º dia, né? Então, a gente tem evolução para fibrose, né? Esse processo fibrótico continua acontecendo nesses pacientes, proliferação de fibroblastos, miofibroblastos, e o processo inflamatório nesses pacientes, né, na forma grave, ainda não se resolveu, tá? Ainda continua um intenso processo inflamatório. Então, gente, como consequência disso tudo aí, dessas lesões, né, a gente tem prejuízo na troca gasosa, né, na saturação de oxigênio aí, a diminuição da complacência pulmonar, né, isso que eu falei, o pulmão vai ficar mais enrijecido, e o aumento da pressão arterial pulmonar, tá? Então, pessoal, essas foram as imagens, né, do que estava acontecendo no tecido, né? A gente viu também as alterações no exame de sangue do paciente, né? Nos exames laboratoriais. E aí eu vou mostrar para vocês agora o que a gente consegue visualizar nas imagens, né? Como é esse exame de imagem no paciente, tá? Então, a gente tem ali o raio-x e a tomografia de tórax, tá? Ambos os exames mostram que o paciente desenvolve, principalmente, uma pneumonia bilateral, tá? O que é a pneumonia bilateral? Uma pneumonia que vai acometer o parênquima pulmonar em ambos os lados do pulmão, tá? Então, ela é bilateral. E aí, né, quando os autores comparam ali a radiografia e a tomografia de tórax, né, a gente vê que a tomografia, eu deixei mais evidente aqui para vocês verificarem, né, ela é mais eficaz em detectar algumas lesões em comparação ali com raio-x, né, e os pacientes, eles apresentam essas opacidades em vidro fosco, tá, que são lesões esbranquiçadas, mais foscas, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá, a maioria, 56% dos pacientes apresentam essas opacidades, essas lesões em vidro fosco, tá? E infiltrado, ó, ele é mais bilateral do que focal, aquele infiltrado inflamatório, aquelas regiões, as áreas onde a gente tem essas lesões, tá? Então, ele é bilateralmente ali, e também a gente tem um pouco de infiltrado, processo inflamatório no interstício, tá? Aqui, gente, o que eu mostro para vocês na radiografia de tórax, tá? Então, ó, essas partes que estão mais escuras seriam, né, o tecido parênquima pulmonar normal, e aqui essas regiões esbranquiçadas, né, são as regiões do parênquima pulmonar onde a gente consegue verificar a presença de lesão, tá? A gente vê que é infiltrado bilateral aqui, no raio-x, e na tomografia computadorizada, tá? Então, a gente vê esse corte na tomografia, e aqui, ó, todo, né, o pulmão do indivíduo todo cheio de lesões, essas regiões esbranquiçadas, tá? Ela não fica muito brilhante na tomografia computadorizada, geralmente as lesões, elas realçam mais, tá vendo? Igual esse pontinho aqui tá mais brilhante, né? Então, aqui, ó, nessa síndrome, ela fica uma região esbranquiçada, mas não muito evidenciada, não muito brilhante. Aí a gente chama de opacidade em vidro fosco, tá bom? Bom, galera, vou abrir agora para perguntinhas para vocês. Deixa eu dar uma